Pastor Lucas, senhor por aí? Pastor Lucas, Pastor Lucas. Olha só, essa muda aí, amado. Ah, desculpa. Cortou o Eu tô no cabelo? outro, tô na cozinha. Oi. Cortou o cabelo? Dei uma arrumada. O meu aqui, a minha esposa lá me viu e falou: tira a camisa, pintei o cabelo, foi tudo bem. Eu falei para ela, Pois é. amor, ninguém liga não, liga sim. Faz. Como é que tá o Pois é. senhor? O pastor Lucas está passando por umas lutas terríveis aí, caiu a energia dele, foi uma coisa terrível aí É, na casa dele, né, mano? 3 dias de escuridão aqui. O inimigo quer retalhar por causa da última palavra, né? Mas foi um treinamento aqui para nós. Um treinamento. Pastor Lucas, eu não vou comer mais o teu tempo, vou fazer uma oração sobre o senhor. Amém. Muito obrigado, Pai, o Senhor ter trazido aqui para nós, o pastor Lucas, que agora, então, o Senhor derrame sobre ele o teu coração. Sim, Pai, o óleo da alegria do Senhor sobre o pastor Lucas, que ele venha falar as tuas palavras nessa live, que venha nos edificar o corpo, Senhor. Amém. Edificar o corpo para o teu propósito somente, Senhor. Ajude-nos, então, a aprender, ajude-nos a compreender, ajude-nos a ter discernimento das palavras sendo faladas agora pelo pastor Lucas, que o Senhor tem colocado no coração dele, Pai. Abençoa também a filha dele, a Lês, uma pessoa maravilhosa, um dia a gente vai conhecer ela. Muito obrigado, Senhor. Abençoa então a casa do pastor Lucas, protege todo ao redor, Pai, no nome de Jesus, todas as coisas ao redor da casa do pastor Lucas, até então aqui a live que ele está fazendo, que aconteça sem qualquer tipo de interferência e ataque do inimigo. No nome de Jesus nós declaramos, pois esse inimigo não tem poder nenhum sobre o sangue de Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Tem uns 30, 35, amado. Até Tá mais. bom, tá bom, tá ótimo. Maravilha. Bom, a paz, Senhor Jesus, irmãos, para todos aí. Espero que o som e a imagem esteja boa aqui, que eu tô aquela minha salinha ali onde eu ficava nas lives passadas, nós tivemos um problema na luz elétrica, eu tive que refazer toda a fiação aqui, e aí ficou 2 quartos ainda para terminar, porque fui desconectando para descobrir onde estava o defeito. E aí nós tivemos o nosso treinamento aí 3 dias sem 3 dias e 3 noites, né? Sem luz, aí tem a bomba de água, sem água, né? Tendo que encher um balde muito grande para cuidar aí de como poderá ser a nossa vida nesses dias difíceis, né? A gente está aí nesse treinamento. Tudo aqui que acontece conosco, né? Quando uma vez que a gente está no caminho com o Senhor, não é por acaso, e tudo é para nossa instrução, nossa sabedoria, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e é um treinamento, né? Para as coisas que a gente tem que passar com firmeza, porque nós somos provados na nossa fé, né? Para sermos aprovados, né? Eu não gosto de prova, não vou falando isso porque eu gosto de provação, mas é porque a gente quer ser aprovado, então se submete, crê e confia, tá bom? Então vamos aí a paz do Senhor Jesus para os irmãos, né? Então temos vários irmãos aqui na nossa live, eu vou pegar aqui mais ou menos os principais nomes, né? Se alguém foi esquecido aí, me perdoa. Então, nós temos a irmã Gislane, a irmã Raquel, né, Ezequiel Silva, Núria Azevedo, Marisa, Evandro Galina, Eliana Souza, deixa eu ver se tem esquecido mais algum aqui, Luana Santos, Maria Carmo, né, Fernanda Souza Silva, todo mundo gosta de ser nomeado, né? Então, a irmã Lair, a Juliana Maria, Deus que abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus com todos. Aqui tem Catiúcia Rayala, né? Lara Pereira, amém? A paz do Senhor Jesus para todos, tá bom? Então, irmãos, hoje nós vamos conversar, na semana passada, nós tivemos um vídeo aí, o amor de Deus, nos 3 dias de escuridão, para nós tirarmos aquele medo que as pessoas estão tendo, né? Porque houve uma divulgação por parte do mal, né? Que quer colocar medo. E nós falamos do amor de Deus em transformar vidas e em preparar para o arrebatamento, porque isso já estamos em iminência de acontecer muitas coisas, e esse ano é um ano de mudança, tá? E por isso nós temos que estar atentos, atentíssimos, né? É uma coisa assim que... Então, uma coisa que nós não podemos mais cochilar, certo? Não podemos mais cochilar, tem que ficar atento, muito atento, né?
porque agora a gente não sabe o dia nem a hora, mas o tempo está se estreitando. Então, eu fiquei feliz, porque normalmente as visualizações aí ficam em torno de 40, 50, né, no site do Pastor João aqui no YouTube. E lá no meu Tempo do Fim, fica em torno de 20, 25, né? E aí teve 250 num e 250 no outro. Então, 500 pessoas ficaram sabendo da palavra. Eu divulguei e parece que vai aumentar ainda esse número, então vamos aí divulgar, quem puder divulgar, aquele vídeo, O Amor de Deus nos 3 dias de escuridão, tá? Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus pelas almas, né? Em específico, pelas almas. Eu vou pegar um texto básico aqui e vou falar algumas coisas. Por que que nós estamos precisando? Nós estamos precisando multiplicar o nosso azeite, né? Não tem a parábola das 10 virgens lá? Fala que as virgens prudentes tinham azeite de sobra. Ou seja, tinha muita palavra de Deus transformada em azeite. O que é a palavra de Deus transformada em azeite? É você pegar a palavra, moer ela, ruminar, né? Como também a mesma coisa que acontece com a oliveira, né? A azeitona, você prensa ela e sai o óleo. E aí você vai ter óleo para as suas lâmpadas, né? Nesses dias difíceis que estão por vir, que é o tempo da virada agora de 2004. A nossa fé, irmãos, nós gostamos muito que a nossa fé seja baseada na nossa razão, nos nossos sentimentos, né? Porque nós refletimos o nosso sentimento para o mundo e para nós mesmos, na nossa consciência. Mas, às vezes, a gente fica perdido se as coisas ficarem só no nível emocional. Não pode ser só no nível emocional. Nós temos que ter firmeza de Deus para qualquer situação, independente do que aconteça na Terra. Como a gente já teve uma palavra aqui, que é Abacuque fala, né? Ainda que a videira não floresça, que não haja animais no curral, todavia eu estarei confiante no Senhor. Então essa é a fé de Abacuque e que nós queremos alcançar ela para passar por qualquer situação, seja de luta, enfermidade, privação, perseguição, aflição, né? Às vezes até falta de algum alimento por algum tempo, né? Ou falta de alguma provisão aí, como foi esses 3 dias aqui para nós, sem a luz e sem a bomba de água para trazer água para nós aqui, né? Que tem uma mina d'água lá embaixo, então a bomba de água é muito útil, senão eu teria que fazer que nem aquele tempo antigo, botava um pau assim, 2 galões, e ia descer até lá para pegar água, né? Então, vamos falar isso sobre a criação das nossas almas, para que a gente agora coloque um afinamento, né, dentro da Escritura sobre quem nós somos, tá bom? Vamos lá? Vamos começar então? Então vamos ler aqui Isaías 57, 16, né? Verso 16. Tá? Bom, vamos ver assim, 15, né? Vamos pegar um contexto 15 e 16. Isaías 57, 15 e 16, tá bom? Quem gosta de acompanhar com a Bíblia na mão, já abre aí e ele faz a leitura junto conosco, nós vamos conversar sobre a criação das nossas almas, tá bom? Porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Porque não contenderei para sempre e nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se desfaleceria, e as almas que eu fiz. Amém? Então, irmãos, nessa palavra nós estamos vendo que Deus está falando do alto e sublime lugar em que ele vive, que é na eternidade, fora do espaço e do tempo. A eternidade não tem espaço, não tem tempo. Não é como aqui, né? Eu estou na cozinha e o relógio lá está contando ali no micro-ondas, eu não sei se dá para ver, está contando o tempo. Lá não tem espaço e nem tempo. E ele está falando que ele criou as nossas almas lá na eternidade, certo? Nós fomos criados por Deus na eternidade. E Deus não preparou ninguém para ser condenado, para ser destruído ou para se perder a sua salvação. Mas o que acontece? Porém, o Senhor nos enviou para esta terra, né, para termos uma vida terrena
mas de uma forma em que nós pudéssemos escolher livremente voltar para ele ou não. Então, quando a palavra de Deus diz assim, eu não quero que ninguém se perca, ele está dizendo assim, volte vocês que foram criados por mim, para mim, porque vocês são meus, volte-se para mim, mas eu dou a liberdade de vocês escolherem até não voltar, certo? Então, o amor de Deus, ele vai lá procurar essas almas. E nós temos no céu uma estrutura de pessoas que trabalham no nosso, aqui na Terra, vamos dizer assim. Lá no céu tem estrutura de anjos, vamos falar assim, e aqui na Terra estrutura de pessoas. Então, uns Deus levanta para profetas, pastores e assim por diante. E aqueles que vão encontrando Deus vão atrás também daqueles que ainda não foram encontrados. Certo? É uma camada buscando outra camada. Então, aqueles que já encontram o Senhor vão atrás daqueles que não foram encontrados, e aqueles que são encontrados vão atrás dos outros que ainda não foram encontrados, assim, até conseguir resgatar até o último homem, né? Como a gente fala aqui, né? Conforme aquele filme lá, muito bonito, aquele filme, eu ainda não assisti, mas eu vi o trailer, né? Sobre um soldado que confessava o nome de Jesus, né? Ele não queria matar ninguém, confessava o nome de Jesus na batalha. Então nós podemos, né, e devemos lutar pela salvação das almas. Isso é galardão para nós. Galardão são recompensas espirituais e eternas que nós vamos ter e que não vão ser mais tiradas de nós, né? Então, nós temos aqui na Terra uma casa, um carro, né? Às vezes temos uma profissão, temos qualquer coisa que são os galardões terrenos, mas isso é tirado, né? Uma hora você pode perder sua casa, você pode perder seu carro. Só que esses galardões eternos não são mais tirados, você fica com eles para sempre. Então, são bênçãos espirituais que nós conquistamos por aquilo que nós fazemos por amor, né? Então, tem que fazer a coisa certa pelo motivo certo. Então, fazer por amor. Então, amar as almas é fruto para Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas dá condição de você amar as almas, porque se você não amar a Deus, como você vai amar as almas? E se você não ama as almas, como você pode amar a Deus? Né? Então, uma coisa liga com a outra. Mas para você amar a Deus, você tem que conhecer o que Deus fez por você, que Ele te criou e que Ele te salvou e que Ele vai te levar para o céu. Por que Ele vai levar para o céu? Porque você veio de lá, você é criação dele. Então, você tem que ter aquele sentimento de saudade celestial, de saudade de um lugar maravilhoso, né? Que em espírito você já esteve, porém não aperfeiçoado. Então nós viemos aqui nessa terra para adquirir uma perfeição. E essa perfeição, ela veio através da nossa vida, através das lutas, através das provações e através da fé, né? Porque a fé é que foi trabalhando essas situações na nossa vida para nós termos essa perfeição. O que é essa perfeição para Deus? Essa perfeição para Deus, do ponto de vista terreno, não é ser infalível. Você continua podendo falhar, né? Mas é aquela vontade de sempre melhorar e crescer de fé em fé, de glória em glória, até ser um dia perfeito, que é o dia da transformação. Então, esse dia perfeito vai chegar. Esse dia perfeito vai chegar. Então, o que acontece? Você está numa jornada aqui na Terra de saída do céu, quando você nasce, cresce, aí encontra Jesus e volta. Uma jornada de retorno. Certo? Então, veja só. Aqui na Terra, nada nos satisfaz, nada nos completa. Pode ser que alguém diga, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. No final, de todos os que já viveram na Terra, já comprovou que não existe nada que satisfaz o coração do homem aqui na Terra. Por mais rico, por mais bonito, por mais famoso que ele seja, nada. Então, o nosso conteúdo está em Deus. Então, em Deus nós encontramos o nosso conteúdo de satisfação. E aí voltamos para Deus. Então, nós voltamos para Deus, né, através desses dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse conhecimento, ele é espiritual. O que é um conhecimento espiritual? Um conhecimento que se transforma em ação. Um conhecimento mental, ele pode não se transformar em ação. Um conhecimento sentimental, que é só um sentimento, também pode não se transformar em ação.
Mas o conhecimento espiritual, ele motiva você a ter os pensamentos corretos e o coração correto. E aí você faz aquela prática, que é a prática, ela transforma o teu coração, transforma a tua mente e estabelece você com raízes profundas em Deus. Então foi assim, e foi para esse tipo de situação que Deus nos criou. Porém, ele deu livre-arbítrio. Quando chega o evangelho, né, quando Jesus bate na nossa porta, nós podemos aceitar ou não aceitar. Então, intuitivamente, quando você ouve o evangelho, você fala: meu Deus, alguma coisa me diz que isso é verdade. Eu vou crer, e eu tomo a decisão de crer. O Espírito Santo enche o teu coração e começa a trabalhar em você, porque você recuperou aquela memória espiritual que você tinha perdido. E como você está aqui na Terra vivendo um processo, você está crescendo, se tornando agradável a Deus e perfeito para tudo que Deus tem para você, para nós, na eternidade. Porque aqui é só o começo da nossa história, né? A nossa história começa lá no céu, quando Deus nos cria, como foi falado aqui na palavra, as almas que eu fiz, né? As almas que eu fiz. Então, e ele retorna para Deus quando Jesus voltar ou quando os mortos ressuscitar, né? Então, veja só. Então, esse é o nosso trajeto, né? Então, ninguém vamos dizer assim, obrigado a aceitar voltar para Deus. Mas aquele amor de Deus que foi derramado na cruz do Calvário e que colocado em nosso coração pela fé, nos constrange a voltar. Então, nós voltamos como aquelas crianças que choram, né? Quando se perde, o pai encontra. Como tem a parábola lá da ovelha, né? Ou a parábola do filho pródigo, né? São todas parábolas que contam uma história espiritual que é a nossa história aqui na Terra. E nesse sentido, irmãos, nós estamos agora à beira de receber, né, esses galardões através da nossa transformação de glória em glória, de fé em fé, até ser o dia perfeito. O que é o dia perfeito? É a transformação do corpo em corpo espiritual. Então, esse tabernáculo aqui, como fala, Moisés, comparável ao tabernáculo de Moisés, era temporário, passageiro. Então, Salomão e Davi quiseram construir um edifício para representar o tabernáculo eterno, que é aquilo que nós vamos conseguir. E lá em Coríntios, Paulo faz essa comparação. Se esse tabernáculo se disser, temos de Deus um edifício, um prédio, que é glorioso. Então, irmãos, não há por que você se desesperar, porque o que vai acontecer? No momento da sua dor, da sua aprovação, a tua chama está acesa. Por que a tua chama está acesa? Porque você recebeu a palavra a primeira vez, acendeu a chama. E você vai mantendo o azeite, que é a própria palavra, sendo esmagada, triturada, mastigada, ruminada, vai transformar em azeite para esses dias que estamos aí prestes a viver. Então, se alguém te ameaçar, se alguém te torturar, se alguém fizer qualquer coisa contra você, você tem lá no íntimo da sua alma, do seu coração, aquela comunhão com Deus. E diz assim: ainda que mate o meu corpo, não poderá matar a minha alma, porque eu estou com o Senhor. Então, você não vai entrar no desespero. Você não vai entrar no desespero se você tiver falta de comida. Você não vai entrar no desespero se você vê violência em toda a terra. Você não vai entrar em desespero se você vê guerra. Se você não vai entrar em desespero se você vê terremoto, se você vê um asteroide caindo, você não vai entrar em desespero porque o seu vínculo é eterno. É eterno. O que é uma coisa eterna? Que não se quebra. Então, essa firmeza nós precisamos adquirir. E como é que nós adquirimos essa firmeza? Mergulhando na palavra e mergulhando dentro do nosso coração e trazendo para fora aquilo que é a nossa necessidade interior. Tem pessoas que têm condição de confessar para Deus o que ela precisa. Ah, Senhor, eu preciso de mais paz, eu preciso de mais comunhão, eu tenho problema nessa área, eu tenho problema naquela área. Então, vai contando os problemas para Deus e Deus vai trabalhando. Tem pessoas que já não conseguem exprimir. E o que ela precisa fazer?
pedir para o Senhor examinar o coração dela. Senhor, examina-me profundamente, traz à tona os meus sentimentos escondidos, as iras, as rebeldias, vai limpando, eu não quero ser assim, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. E aí você vai, dentro da palavra, pega Sermão da Montanha, né? O sermão, e vai lendo, porque ali está a estatura de Jesus, a estatura do varão perfeito, que onde você tem que chegar, certo? Então, você lendo o sermão, né? Aquele que fala, se te baterem numa face, você dá outra, se te obrigar a andar uma milha, anda com ele duas, seja misericordioso, perdoe os outros, né? Procure ter paz com todos, né? Fale sempre a verdade, não minta, seja honroso com as pessoas, procure sempre honrar, né? Tratando os outros melhores do que você mesmo, né? Considerando os outros superiores. Então, todos aqueles ensinamentos vão graduando você para que você chegue na estatura do varão perfeito. E o que é a estatura do varão perfeito? É o nosso espírito, o nosso coração, a nossa alma está completa, cheia. Quando você pega uma garrafa que enche de água, você pode colocar água em várias medidas até transbordar. E Deus quer que essa medida transborde. Quando ela transborda, todos ficam percebendo que você está vivendo uma vida com Deus, uma vida no Espírito. Por quê? Além do seu fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, bondade, fé, longanimidade e assim por diante, você também vai trazer vidas para Deus. Vai falar palavras que vão mudar os corações, porque você vai falar pelo Espírito. E também o que vai acontecer? Você vai passar por situações que as pessoas vão falar assim, meu Deus, não é possível, como é que esse homem passa por isso? Como essa mulher consegue? Eu também quero, porque eu sou muito frágil, eu sou muito abalável, eu estou em desespero, e essa mulher está em paz, está cantando, está com alegria, esse homem está com alegria, então eu quero ter essa alegria, independente da situação. Então isso vai produzir algum choque, né? Algum impacto nas pessoas. Então, irmãos, muitas vezes nós consideramos que nós não somos nada, né? De fato, né, nós não temos assim uma virtude nossa. Nós precisamos receber essa virtude de Deus, porque nós somos um vaso, tá? Mas eu estou falando de depressão, pessoas em estado deprimido, pessoas que não se valorizam diante de Deus, tá? Às vezes diante de si mesmo e diante de Deus. Então elas ficam ali moendo, né, aquelas coisas ruins e não moendo a palavra de Deus, moendo as coisas ruins, que são os seus sentimentos de tristeza. Então você precisa abrir o seu coração, contar as suas mágoas, contar as suas amarguras para que Deus arranque limpo. E aí você vai moer e ruminar a palavra de Deus, que é ali onde você vai tirar o azeite e ter vida. Então, você fazendo assim, você já sobe esse degrau. Você não entra mais na depressão, você já caiu fora daquele poder maligno da depressão. Só que vai ter outros degraus para você ir subindo. Outros degraus você vai subindo, subindo, né? A cada dia, né? Como diz a palavra de Deus, a cada dia o seu mal. Mas você tem aquela atitude, sabe? Aquela atitude de falar assim, meu foco é Jesus. Eu fui criada por Deus. Eu fui criado por Deus. É para Ele que eu tenho que voltar. E é lá no reino celestial que eu quero ajuntar os meus tesouros. Não importa a minha vida aqui, como eu tenho a minha vida aqui. Como diz um ditado, né? Não, o mais importante não é como se entra numa confusão, é como se sai dela, né? Né? Tem um ditado que diz isso. Então, esse mundo é uma confusão. Então, o que vai valer aqui é como você vai sair daqui. Não é como você chegou aqui. É como você vai sair. Sair com Jesus. Sair com Deus. Amém? Então, irmãos, nesse sentido das almas, né, nós teremos pessoas, né, que vão estar divididas em grupos espirituais. Não significa que não vão ser salvas. Cada grupo espiritual, o Senhor vai dividir para aquilo que ele tem como propósito. Tá bom? Aquilo que ele tem como propósito. Como eu já falei em uma live passada, alguns, depois do arrebatamento, já com o corpo transformado, vão ficar vindo e descendo, fazendo a colheita de Ruth, que
que é a colheita depois da grande colheita, né? Vai ter a grande colheita de almas e depois vai ter aqueles respingos, né? Que a Ruth foi lá com Noemi pegar esses respingos, tá? Então, vai ter essa situação. E vai ter, até o arrebatamento, a preparação da igreja para estar vestida de noiva, preparada para a transformação. Então, o que é ser noiva de Jesus? É ser parecido com Jesus. Ser noiva de Jesus, ser parecido com Jesus. O que uma noiva faz? Ela ama o seu noivo. E ela se dedica a ele e faz tudo o que ele quer. Então, o íntimo do coração são dois corações unidos em um só. Então, o que faz uma noiva ser sábia e uma noiva ser tola? A noiva tola, ela sabe das coisas, mas ela não pratica e ela não se une com intimidade com Jesus. Ela simplesmente sabe teologia, ela vai na igreja, ela conhece a palavra, mas ela não quer aquela união íntima. E a noiva sábia, ela quer aquela união íntima, profunda, penetrante, verdadeira. E ela quer azeite. E ela quer mais azeite. Porque ela não sabe o quanto tempo o noivo vai demorar. E ela não sabe o quanto vai precisar de azeite. Ela também não sabe quanto que a escuridão vai ser. Se é pouca, se é muita, como é que é. Então ela precisa desse azeite porque ela é uma noiva sábia. E lá em Provérbios, fala da mulher sábia que edifica a sua casa. Então, você quer saber o que é uma noiva sábia? Vá lá em Provérbios e leia a mulher sábia. E lá ela tem antecipação. A mulher sábia se antecipa. Antes que venha a doença, antes que venha a fome, antes que venha a dificuldade, ela se antecipa. Mas ela não se antecipa materialmente apenas. Pode ser materialmente. Às vezes tem gente que tem condições de colocar provisões na sua casa para os dias difíceis. Mas nem todos podem ter essa condição. Mas principalmente espiritualmente, tá? Porque se você for providente espiritualmente, Deus não vai deixar faltar um material. Mas se você pensar só no material, pode ser que falte o espiritual. Então, você precisa ser providente espiritualmente. O que é providente? Aquela pessoa que procura as provisões. Provisão, o que é pro? Pro é aquele que vem antes de acontecer. Então, você está com a palavra de Deus, sabendo que você é uma alma criada por Deus, sabendo que Jesus te ama, sabendo que Deus criou você, você vai buscar ser semelhante a esse noivo. Estar intimamente ligado ao seu coração, como colocando, né, o ouvido no peito e ouvindo as batidas do coração de Deus. O que são as batidas do coração de Deus? São aqueles segredos mais íntimos, que só uma comunhão íntima com Ele é que torna você conhecedor. Às vezes, você pode pegar a Bíblia toda aqui, ó, ler ela de capa a capa, mas se você não coloca o joelho no chão, não medita, não clama, não chora, não procura intimidade, os segredos que estão aqui não aparecem. Você lê como quem lê um jornal, como quem lê uma história. Às vezes, você lê um romance uma vez só, você não fica lendo 2, 3 vezes o mesmo romance, porque você já sabe aquela história. Mas aqui não, aqui é diferente. Então, você lê uma vez é uma camada de espiritualidade, se lê outra vez é outra camada, você conhece a palavra no nível, depois você começa a conhecer no outro, depois você começa a juntar Isaías com Jeremias, com Daniel, com o Apocalipse, começa a juntar as profecias, você começa a enxergar o que está acontecendo no mundo, olha para cá, olha para lá, confere com a Bíblia, você busca mais comunhão, você quer ser forte na provação, você quer resistir na luta, falta alguma coisa, você não desanima, você glorifica a Deus, mesmo que o inimigo te maltrate, você não geme, não fica se martirizando, você vai para frente até a hora que a corrente vai lá e pum, quebra e você venceu e recebe a coroa. Então é isso que o Senhor quer que nós façamos. É essa, como é que fala? Atitude. Atitude é o começo de uma prática. Você entra numa estrada para andar naquela estrada. É a atitude, mas você precisa continuar. Né? A atitude é o começo. E a prática, né? As ações são as consequências. Então, é isso que o Senhor quer que nós façamos. Então,
Deus não criou nenhuma alma para a perdição. Porém, ele dá o direito de você escolher se você quer ele ou não. Mas criar, assim, eu vou fazer essa alma aqui porque eu quero que ela se perca, você vai fazer essa alma aqui porque isso é mentira, tá? Então, nós combatemos essa doutrina de como se fosse uma predestinação do mal, né? Uma alma foi criada predestinada para o mal e uma outra alma predestinada para o bem. Não, todas as almas que Deus criou foram destinadas a retornar para Deus. Porém, ele deixa você escolher. Agora, lá em Romanos, vamos ver lá em Romanos, porque uma situação que todo mundo fala assim, mas lá em Romanos, né, está escrito que Deus criou os vasos de ira para a perdição. Vamos ver isso, se é isso mesmo? Vamos ver lá? Porque isso a gente tem que resolver esses dilemas, irmão. Tem que resolver esse dilema, senão o inimigo vai atacar você e falar, eu sou uma alma para perdição, eu vou me entregar para o Satanás, eu vou entregar para o mundo, eu não estou aguentando a prova. Não, irmão, que isso? Que maluquice é essa? Vamos ler lá Romanos, para nós tirar de vez isso aí, essas doutrinas erradas, tá bom? Vamos lá. Ou não tenho... Vamos ler aqui. Dimiás, então, por que se queixa ele ainda, porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas, porventura a coisa formada dirá o que se formou, porque assim me fizeste? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer da mesma vaso para honra, o outro para desonra? Eis que direi, se Deus, querendo mostrar sua ira, a dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer da sua glória vaso de misericórdia que já para a glória já dantes preparou. Então, veja só. O que aconteceu aqui? Nessa situação aqui que Paulo está falando, né, Satanás, ele começou a influenciar seres espirituais para segui-lo, certo? E esses seres espirituais não tiveram mais retorno. Não tiveram mais retorno, que são chamados anjos caídos. E esses anjos caídos geraram os néfilins, que saiu fora, vamos supor assim, Deus fez uma lista de almas para nascer, certo? Deus fez uma lista de almas. Mas essa lista que Satanás criou de pessoas malignas, né, que tem uma forma humana, mas não são filhos de Deus verdadeiramente, porque não foram planejadas por Deus, são vasos preparados para a ira, porque eles não aceitam o evangelho, eles não aceitam Jesus, eles são inimigos de Deus, né? Assim como nós somos criados por Deus antes da fundação do mundo, né? Nós somos criados por Deus. Satanás, né, colocou nessa semente maligna da mistura dos anjos caídos com homens seres perversos, né, que não querem saber de Deus, não querem. Então é nesse sentido que ele está falando aqui, né? Por quê? Porque se uma pessoa, né, deliberadamente não quer saber de Deus, ele está se preparando para a perdição. Ele está se preparando para a perdição. Se ele não quer saber, ele está se preparando. Se ele se torna inimigo de Deus, ele está se preparando. E tem aqueles que já foram, né, criados, né, vamos dizer assim, por uma situação que Deus não premeditou. Deus não falou assim, eu vou fazer isso. Não, Satanás colocou essa descendência na terra. E quando ele colocou essa descendência na terra, os homens que estavam na terra não sabiam a diferença, né? Por isso que existe direção para você saber escolher as pessoas para estar junto com você, para ser seu esposo, sua esposa. Então, irmãos, não é porque todo mundo tem esse rostinho bonitinho com nariz e boca que o coração dele é de Deus, que ele foi criado por Deus antes da fundação do mundo. Não, porque agora nós temos misturas genéticas que já foram feitas no começo do mundo, desde os tempos de Noé, e temos agora misturas também de anjos caídos com seres. Tem mulheres aí, tem uma mulher no YouTube que ela diz que está casada com um arcturiano. Ora, irmãos, se Deus não permitiu essa união, o que vai nascer disso aí? Né? Então, não tem seres também sendo hibridizados? Seres sendo hibridizados? Sendo criados? Então, esses vasos estão sendo preparados para a perdição, porque não foram listados por Deus antes da fundação do mundo.
Então, você foi criado por Deus antes da fundação do mundo. Você não é um híbrido. Você não está misturado com serpente. Você não é descendente de anjo caído. E você não está escolhendo o mal porque você quer, certo? Existe, então, um berçário de alma? Sim, existe uma preparação da alma antes da fundação do mundo. Isso existe, isso é verdade. Então, a nossa alma é colocada no ventre da mãe na concepção. Tá? Só que quando nós fomos criados, nós não fomos criados com a consciência anterior. Esse é o problema. Tá? Nós não fomos criados com a consciência anterior. Nós intuitivamente recebemos a Deus porque reconhecemos que Ele nos criou pela nossa formação. Tá? Então, tem aí. Ok? Então, irmãos, então fiquem firmes com o Senhor. Fiquem firmes para que você rejeite qualquer outra influência. Porque agora, o que os homens querem dizer? Que você pode ser de um lado, pode ser de um outro. Não existe isso, irmão. Nós somos do Senhor, criaturas de Deus. Não tem pelo que você não ser salvo. Não tem pelo que você rejeitar a salvação de Deus, se Ele preparou você para esse retorno. Ok? Então, se você pode entender que a sua alma foi criada antes da fundação do mundo, maravilhoso. Se você não consegue entender isso, mas você creu em Jesus, pronto. Não fique preocupado com isso. Porque eu estou trazendo essa palavra aqui por causa das confusões que está havendo aí. Que começa a gente a pregar que você pode futuramente alterar sua genética, se juntar com reptiliano, ou se juntar com seres extraterrestres, ou criar uma raça híbrida, ou se misturar com animais, ou querer injetar um gene de animal para você ter um poder de aranha, um poder de escorpião, um poder disso. Irmãos, isso é do demônio, isso é... Aí você está entendendo para aquilo que Deus falou aqui, vasos preparados para... Aí você mesmo está se preparando. Porque aqueles que se prepararam para a perdição foi porque deixaram o Senhor. E não retornaram para Ele, porque Satanás começou a fazer esses híbridos na Terra. Satanás começou a fazer isso. E agora ele está trazendo, né, essa, entre aspas, novidade que houve lá no tempo de Noé para essa humanidade agora, para enganar as pessoas. Exatamente para que as pessoas aceitem essa nova configuração da humanidade. É isso que ele quer. Uma nova humanidade. Uma humanidade que se mistura com a máquina. Uma humanidade que se mistura com a inteligência artificial. Uma humanidade que se mistura com a... Parece que está congelando aí. O marido não quer que a gente ouça essas palavras, né? Pastor Lucas congelou. Nós oramos a bloquear. Mas finalmente o maligno agora está com muita raiva. Está bloqueando o pastor de falar aqui agora. Pastor Lucas, o senhor foi bloqueado nesses momentos aí, o senhor pisou feio no pé do inimigo. Eu tenho orado para o Senhor, mas ele não quer ouvir. Eu ouvi sobre esses reptilianos hoje, do Kevin, por 2 horas de mensagem. Meus amados, realmente um vídeo muito pesado aqui do pastor Lucas. A gente já vem falando aqui, tocou em vários pontos magníficos, em todas as áreas, praticamente. Olha só. Amém. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, Senhor. Amém. O Senhor está preocupado. Ele está mostrando, primeiro de tudo, ele quer limpar o nome dele. Ele não é esse justiceiro que é pregado, que é pregado. Tem a alma que foi predestinada para morrer. Isso não é verdade, como tem falado aqui pelo pastor Lucas. Tá? Não é verdade. O Senhor nunca faria isso. Ele não é desse jeito. Né? Mas a pessoa... foi falado aqui pela Vicky, tem essas... toma isso, toma aquilo, que você vai ser super forte, isso vai acabar com as doenças. Não façam isso, principalmente aí na grande tribulação. E outra coisa, irmãos, o inimigo ele tem várias vertentes, né? Uma é ele dizer que você foi criado para destruição. Isso é uma mentira do maligno. A outra é que você pode optar
por essas transformações. Irmãos, o nosso corpo transformado e a nossa inteligência espiritual vai ser maior que qualquer inteligência que existiu e que poderá existir na Terra. Muito maior que a inteligência artificial, que todos os computadores do mundo. Quando você for transformado, você vai ganhar a mente de Cristo e todos nós vamos estar unidos num só corpo. O que um pensar e o que um sentir, o outro vai ficar sabendo. Então, não vá. E o corpo celestial é superior a qualquer tecnologia. Então, tem essas promessas aí. Tem as promessas de mistura eletrônica, né, com chip. Tem as promessas de mistura híbrida com animais, para você ganhar propriedades de animais. Por isso que está esse negócio de identificação. Eu me identifico com um gato, eu me identifico com um cachorro. A pessoa começa a fazer plástica, mudar o nariz para parecer gato, para parecer cachorro. Começa a usar fantasia com orelha. É preparação para esse tempo, irmãos. Tá? Então, alerte as pessoas para rejeitar isso aí. Amém? Amém, amém. Esse canal vai continuar falando sobre isso, porque isso é a vontade do Senhor. Se esse vídeo não puder ir para lá, ponha no seu canal. Se o canal cair, amados, osmisteriosdeus.com, tá? Vai estar em pé, tá? Eles vão atrás dessas coisas, mas chega um ponto realmente que tem que falar, porque o conteúdo acaba sendo vazio, porque a gente quer bloquear, não quer falar. Mas, principalmente, se você está ouvindo esse vídeo aqui na grande tribulação, depois de 3 dias de escuridão, etc, etc, não caiam nesse truque. A gente vai continuar falando sobre isso. Vamos terminar aqui. Pastor Lucas, uma oração para os irmãos ao redor do mundo, por favor. Amém. Senhor Jesus, amado Deus, Criador dos céus e da terra, obrigado por essa palavra, Senhor, e nós entramos em terreno sensível, Senhor, onde nós queremos agora, Senhor, cortar todos os laços do inimigo, Senhor, com essas novidades tecnológicas, com essas novidades malignas, Senhor, de hibridização genética, de alteração, Senhor. Nós cortamos tudo isso do teu povo, Senhor, que as pessoas se despertem para rejeitar este mal e saber, Senhor, que a glória que o Senhor tem para revelar é muito maior de qualquer glória humana, de que qualquer tecnologia que prometa qualquer coisa maravilhosa. Bendito Deus, tudo em ti é muito, muito mais maravilhoso, porque o que há no mundo é perdição e tristeza, não tem nada de maravilha. Ó Deus, prepara o teu povo, Senhor. Desperta a tua igreja, de saber que todos foram criados por ti e poderão voltar para ti, se assim o quiserem, uma vez, Senhor, que decidam isso com o coração, em espírito e em verdade, porque é isso que o Senhor quer, uma resposta sincera, de um amor verdadeiro para contigo. E com esse amor verdadeiro, o Senhor resgata toda a alma que assim se volta para ti e guarda, Senhor, para que ela não se perca. Por isso, Pai, em nome de Jesus, dai-nos o amor, Senhor, o amor eterno por ti e o amor pelas almas para irmos ao encontro, Senhor, daqueles que estão perdidos. E assim podemos levarmos todos para casa de volta, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe você, amado, e a Elê, sua casa. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.